Prezados telespectadores, aqui estou eu novamente, meu nome é Domingo Braille, eu sou professor da FAMERP, professor emérito, porque eu já fui aposentado, e eu sou pró-reitor da pós-graduação. Temos um prazer enorme, tantos pedidos que foram feitos, a professora Eni está novamente com a gente aqui, para que possa esclarecer uma parte muito importante que não ficou coberta no nosso último programa, que é como a população pode ter acesso às informações que foram fornecidas no programa anterior. Eu acredito que muitos tenham assistido o programa, mas nós vamos dar informações suficientes para que, mesmo ouvindo este programa, você, telespectador, possa ficar informado e possa usar dos recursos que existem no mundo inteiro, mas existem em São José do Rio Preto, no Hospital de Base e Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto. São, geralmente, muitos deles são propiciados pelo próprio Sistema Único de Saúde, quando necessário, e muitos desses exames, que são exames modernos, não tem nada de complicado. São exames novos, que precisa ter conhecimento, precisa ter equipamento também. E a gente vai falar um pouquinho a respeito desses equipamentos também. Mas eu tenho uma obrigação aqui agora, porque nós recebemos um e-mail do seu Elvio, fazendo uma pergunta que é diretamente dirigida a mim. Eu vou ler a pergunta e quero animar os telespectadores para que eles façam perguntas. A finalidade desse programa é saúde e companhia. O que nós queremos? Queremos ter saúde e queremos que você seja a nossa companhia, que você pergunte e você queira saber as coisas que eventualmente nós possamos informar. Se nós não soubermos, nós vamos procurar na população. Não precisa ser médico, nem biólogo, nem nada. Precisa ser alguém que tenha a informação que você necessita. Pode ser qualquer tipo. Eu sou bastante eclético, né? Mas o seu Elvio, ele escreveu assim: Dr. Domingo Braille, fiz uma cirurgia cardíaca em 11/2/2014, fevereiro do ano passado, para a troca da válvula aórtica. Foi colocada a válvula biológica e o cirurgião me orientou que esta válvula tem uma validade de 12 a 15 anos. Se tudo correr bem, se eu der qualidade de vida para esta válvula. Está certinho, se você der qualidade de vida para a válvula, né? Isso significa que daqui 10 ou 15 anos eu terei que repor esta válvula? É a pergunta que você me faz. Hoje tenho 59 anos, como será a recuperação com mais 12 ou 15 anos de vida? Ou será que até lá o método da cirurgia poderá estar aprimorado? Agradeço a atenção, Elvio Virgílio de Souza, daqui de Rio Preto mesmo. Bom, Elvio, muito prazer você ter posto essa pergunta, ela é muito própria para mim. Imagina, eu estou trabalhando com válvula cardíaca desde 1960. Com o finado professor Adib Jatene, infelizmente eu tenho que dizer que finado, né, porque foi meu professor, foi meu orientador, foi meu amigo, e continua sendo amigo. Ele está lá em outra dimensão, mas com certeza ele está até nos ouvindo e ele vai ficar muito satisfeito. Nós começamos lá em 60, eu era estudante, residente, e o professor Adib já era formado, né, e nós começamos a trabalhar com possibilidades de válvulas cardíacas. A primeira válvula que a gente desenvolveu, Elvio, era uma válvula de bola, né, tinha uma bolinha de borracha e uma gaiola, e a válvula ficava lá. Parecia com essas bolinhas que tem na válvula, na garrafa de uísque. Por sinal, dizem que quem bolou essa prótese chamava-se Star, está vivo até hoje, é um médico, junto com o engenheiro Edwards, e fizeram a tal válvula de Star Edwards. A gente fez aqui no Brasil logo em seguida essa válvula e foi usada em muita gente. Tinha problemas, precisava tomar anticoagulante, também a bolinha gastava, tinha problemas. E depois vieram as válvulas biológicas. Você tem uma válvula biológica de boa procedência, seguramente. E essas válvulas, imagine, quando eu comecei a fazer válvulas aqui em Rio Preto, em 1973, as válvulas biológicas, a gente queria que a válvula durasse 5 anos, imagine. Era um sucesso que uma válvula durasse 5 anos. Então, para mim, né, uma válvula que dure 12 ou 15 anos é uma beleza. Só para te deixar bem tranquilo, é assim, a válvula biológica tem uma grande vantagem. Ela não estraga de repente, ela dura muito tempo. E a única coisa que você tem que fazer é tomar uma vida correta, como o médico te orientar, né, evitar que
não fazer nenhum abuso de álcool, de cigarro, etc, etc, outros fatores que prejudicam a saúde da gente, né? E o que é muito importante é que você se consulte. No começo agora de seis meses, provavelmente você foi consultado, e agora de ano em ano. E nesse ínterim apareceu um equipamento fantástico, que é o ecocardiograma. Com o ecocardiograma, para a válvula biológica, é possível você ver a válvula melhor do que você estivesse vendo com a sua visão própria. Então dá para ver se tem calcificação, se tem algum desgaste, alguma coisa. E ela pode então ser substituída. Você me pergunta, vão existir mudanças? Vão existir mudanças. Já temos uma mudança. Não é para uso comum ainda, é para uso só para pessoas muito, mas muito doentes mesmo. Pessoas que não aguentam uma operação como essa que você fez, em que usa a circulação extracorpórea, que para o coração, com proteção, etc. E é possível, então, fazer essa operação com uma baixa mortalidade, muito baixa. A colocação de uma segunda válvula, mesmo que seja pelo processo tradicional, é muito simples também, não tem nenhuma complicação. E lembrar-se que daqui 10 ou 15 anos o teu coração vai estar melhor do que ele esteve até agora. Porque você viveu 59 anos, ou um período parecido com esse, sei lá, quando começou a tua doença. Se for de origem reumática, provavelmente começou quando você tinha 18, 20 anos. Se for congênita, pode ser que você tenha nascido com uma válvula bicúspide, algo assim, que tem tendência a se degenerar. Lembre-se você que uma válvula que dure 12 ou 15 anos não é tão ruim assim. Por quê? Porque a própria válvula natural também tem problemas. São as pessoas que chegam a mais de 70 anos, elas começam a ter problema na válvula aórtica. E a válvula aórtica acaba sendo calcificada, destruída. E para estas pessoas que já estão bem velhas, que não aguentam uma cirurgia cardíaca mais pesada, que hoje existe uma válvula que você pode introduzir no organismo sem cirurgia com circulação extracorpórea. Você não precisa parar o coração. Você pode inserir essa válvula ou pela ponta do coração, ou você insere essa válvula pela virilha, pela artéria femoral. E a operação é muito rápida, dura uns 20, 30 minutos. E toda vez me assusto com essa nova intervenção. Por quê? Porque você faz essa operação cedo e quando é de tarde vai lá e o doente está sentado na cama tomando sopa. Ainda me assusta, porque eu operei mais de 25 mil doentes nesse período da minha vida aí de 50 anos, e a cirurgia cardíaca realmente, como você percebeu, o risco é baixo, mas é traumatizante, ainda precisa abrir o osso externo, etc, etc. Bom, também, para quem já tem uma válvula, colocar uma segunda válvula dentro daquela é muito fácil. Isto ainda não é para que a gente use em todo o mundo. Por quê? Porque a gente tem uma experiência muito boa com essa válvula que você tem. Essa válvula que a gente está introduzindo só tem 5 anos de experiência. E com poucos casos. Agora sim que tem bastante paciente e nós precisamos ver nos próximos 5, 10, 15 anos, como você me pergunta, como é que essas válvulas vão se comportar. Provavelmente você vai ter, não vai precisar pôr uma outra válvula com circulação extracorpórea. Provavelmente você vai conseguir pôr ter esse tratamento, se for o caso, com essa válvula transcatéter. Só para você ficar bem animado, no mês de dezembro nós atendemos 5 pacientes que têm uma válvula biológica parecida com essa sua, que estão com a válvula há mais de 20 anos. Então, depende da pessoa, depende da válvula, é lógico. Mas hoje a gente sabe que temos válvulas muito, muito adequadas. A gente tem uma experiência grande com válvula biológica e a gente fica muito animado quando você tem uma válvula que durou 20 anos. Né? Nós temos uma senhora que é de Bauru, 26 anos com a mesma válvula. E ela está ótima, agora muito velhinha, e é lógico que 26 anos depois ela foi operada, acredito, com 60, 65 anos. Então, hoje ela é bem velha e a válvula está normal. Muitas pessoas falecem de outras doenças. Não é porque você tem uma válvula que você está livre das outras doenças. Lembre-se que tem doença da coronária, que tem câncer, né? 18% a incidência de câncer é 18% ao ano. A incidência de outras doenças degenerativas
as doenças cardiovasculares matam mais de 30% da população. Infarto, geralmente, é o primeiro sintoma que o indivíduo tem, ele morre. Mas olha, nós vamos vir agora para o segundo bloco nosso, mais 10 minutos, e nós temos hoje, como disse, a presença muito importante da professora Eni Goloni Bertolo, que vai nos falar sobre a genética. A genética tem importância nas válvulas também, né? E ela vai nos falar principalmente como você pode usar esses recursos novos da genética, da genoma, para que você possa ter uma vida melhor e que você possa ter uma descendência melhor. Então, um minutinho e a gente volta. Na TV da Cidade, suas manhãs são muito mais divertidas, mais risadas, mais trapalhadas. E heróis com superpoderes. Tá falando de mim, amigão? Isso mesmo, Bionicão. Tem também uma turma que vive em busca de aventura. Amigos que só pensam em se divertir. O que é, velhinho? E heróis com superpoderes. E amigos que só querem voltar pra casa. O segredo que buscam está dentro do coração do dragão. TV da Cidade. Mais desenhos, mais risadas, mais animação. O prêmio vai cobrir isso. Prezados telespectadores, não se esqueçam, vocês têm aí no vídeo, mas não se esqueçam, atendimento @tvdacidade.tv. Mande e-mail para nós respondemos com todo prazer e nós precisamos de informação do que vocês querem saber, seja de saúde, seja da companhia, né? Nós temos instituições fantásticas aqui em Rio Preto. Nós temos o Instituto de Biociências. O Instituto de Biociências é uma marca no Brasil. Ele tem equipamentos no nosso Instituto de Biociências, o IBILS, que vocês conhecem, que poucas cidades brasileiras têm, e ele é internacional. É uma instituição de alto valor, do ponto de vista de formação de profissionais, de formação de professores, de formação de pesquisadores. A Faculdade de Medicina de Rio Preto também se coloca entre as melhores do país. Nós temos tirado nota 5 sequentemente, e nós temos um curso de medicina, um curso de enfermagem, já tradicionais, e a produção da nossa faculdade cada vez aumenta mais. E hoje nós temos o prazer, então, de ter aqui, novamente, nesse programa, a professora Eni Goloni Bertolo, que é geneticista. Ela trabalha no departamento de biologia molecular. Ela é bióloga formada no Instituto de Biociências aqui de Rio Preto. Então, veja, é um produto daqui da nossa cidade. Lógico que ela tem uma informação muito grande nessa área. Ela se especializou na área de genética e ela atua dentro da Faculdade de Medicina, permitindo que os médicos possam aprender uma genética moderna, que saibam biologia molecular, que é muito nova também. Imagine que o genoma humano completo há pouco tempo ele foi divulgado, e é algo fantástico, porque são muitas as doenças genéticas que existem, e você pode estar sujeito a uma doença genética ou seus descendentes. Isso pode ser evitado. E aqui a professora Eni vai nos falar. Então, professora Eni, eu sei que a senhora é uma professora da Faculdade de Medicina, é uma professora doutora, ela fez mestrado, fez doutorado, depois fez livre docência, que é o ápice da carreira de um profissional que trabalha em uma universidade, e atualmente ela está nesse departamento de biologia e molecular, de biologia molecular, e a nossa faculdade, ela tem 3 vertentes. Primeiro, ela tem a vertente de ensino. Então, ela tem que ensinar os médicos e as enfermeiras, fundamentalmente. Segundo, ela tem
uma segunda atividade, que é pesquisa. A professora Eni é um exemplo da pesquisa. Ela tem trabalhos publicados no mundo inteiro de revistas de alto impacto, revistas em que é muito difícil publicar, etc. E ela tem muitos artigos nessas. E nesta pesquisa é que se formam as pessoas que vão ser professores. Imagina, nós estamos com mais de 200 faculdades de medicina, haja professores para ter essas faculdades. O que a gente quer? Que se melhore esses professores. Então a professora Eni vai falar disso para a gente também. E a terceira coisa muito importante que as universidades têm, chama-se extensão à comunidade. A comunidade é dona da universidade, é dona da faculdade. Então a faculdade não tem dono. O Hospital de Base também não tem dono, é uma fundação. Então, você é um dos donos da Faculdade de Medicina de Rio Preto, da FAMERP, e um dos donos do Hospital de Base. Então, você pode usufruir dos benefícios que tem. Tem fila? Tem, sim, senhor. Tem fila para tudo. Você tem fila no cinema, tem fila para você comprar passagem, tem fila para tanta coisa, né? Infelizmente, a gente tem mais doença do que possibilidade de atendimento. O número de médicos vai aumentar bastante agora, mas não é só com o médico, você precisa de toda uma estrutura. E graças a Deus nós temos essa estrutura aqui em Rio Preto. Uma hora eu trago para vocês os esquemas do que se está desenvolvendo tanto na Faculdade de Medicina como no Hospital de Base. Vocês vão ver que realmente nós estamos assim numa fase de grande progresso. O Hospital de Base duplica de tamanho cada ano, né, Eni? É verdade. E a Faculdade de Medicina também. Nós vamos ter um anfiteatro agora de 1000 lugares. Olha, poucas faculdades no Brasil e mesmo no mundo tem algo assim. E esse anfiteatro vai ser fantástico, ele vai permitir reuniões de mais de 1000 pessoas, e ele é divisível também, a gente pode fazer 8 salas, então é grande coisa. Nós vamos ter um outro laboratório muito importante, que é um laboratório de habilidades, em que se usam manequins, para que os estudantes possam ser treinados e depois examinados. Então, quando você chegar no pronto-socorro, não pense que alguém que vai atendê-lo é alguém que nunca viu nada. Ele viu os pacientes, viu tudo, mas ele treinou lá no manequim. E assim, o manequim é muito desafiador. Por quê? Porque os professores, a gente fica numa sala que a gente vê o estudante ou o pós-graduando e ele não vê a gente, aquela sala de vidro, né, que nem aquela da polícia. E aí o doente está lá, de repente a pressão do doente cai e ele é obrigado a tomar uma atitude, a fazer um medicamento. Se ele fizer o medicamento errado, a gente está vendo o que ele está fazendo. E aí ele é reprovado. Aí pode fazer. Isso foi o que melhorou a aviação fantasticamente. Antes de ter os simuladores, o número de acidentes de avião era enorme. Agora tem acidente de avião, mas não é tanto assim. É muito melhor você tá viajando de avião do que você... morre mais gente engasgada quando está comendo do que de desastre de avião. É que a gente tem medo. Por sinal, tem um amigo meu, cirurgião cardíaco também, hoje já aposentado, vou até citar o nome dele, porque ele é uma pessoa que merece ser citada, Valdir Jasmin, que hoje ele tem 80 anos. E uma vez perguntaram para ele, doutor Valdir, o senhor tem medo de voar? Ele falou, não tenho nenhum medo de voar, eu tenho medo de cair. Eu acho que isso aí é o medo que nós todos temos. Aliás perguntaram agora, esses dias, perguntaram para o Fernando Henrique Cardoso, o que ele temia, qual que era o medo dele nesse ano que entra, o 2015. O que? Medo? 2015? Eu tenho medo de morrer, eu tenho 86 anos, o único medo que eu tenho é de morrer, o resto está tudo bom. E eu também acho que nós estamos tudo bem, o Brasil é ótimo. Então apresento para vocês a professora Eni Goloni Bertolo. A Eni é professora, como disse para vocês, e ela está aqui do meu lado para, no próximo bloco, já trazer informações importantes para vocês, muito importantes. Então, um minutinho só e nós voltamos então no próximo bloco com a professora Eni. O canal 16 da TV da cidade mudou. Agora é canal 7 da NET.
TV da cidade, além de informar, Mais alguma coisa? quer que vocês divirtam-se. Sem problemas. Acompanhe nossa programação e relaxe com as opções de filmes e séries. Bom entretenimento. Muito obrigado. Bom, como eu prometi, a professora Eni está aqui para apresentar para vocês quais são as possibilidades que nós temos dentro do Hospital de Base da Faculdade de Medicina de Rio Preto de dar um atendimento para você que tem dúvida a respeito do seu comportamento genético ou gênico e da sua descendência. Professora Eni, qual a palavra então a senhora? É um prazer estar aqui novamente e eu tive o privilégio, como o Dr. Braille estava falando da infraestrutura da FAMERP, de participar ativamente como diretora de pesquisa durante 12 anos, junto com ele, não é? E implementar essa estrutura que nós temos hoje lá. Então, toda instituição pública como a FAMERP tem esse dever, né, do ensino, da pesquisa e da extensão. Então, o diferencial das instituições públicas é ter uma pesquisa de excelente qualidade e também o serviço de extensão. E o serviço de extensão em genética é muito pouco conhecido pela população. Então, a FAMERP disponibiliza esse serviço. Nós somos em 3 geneticistas lá, eu e mais 2 colegas, e nós cuidamos e fazemos o diagnóstico, o risco e as opções que esses pacientes têm frente a esses riscos. Então, esse processo, ele já é conhecido desde do seu mentor como aconselhamento genético, mas não é aconselhar, né? E sim informação genética com qualidade e precisão para as pessoas que estão envolvidas e que não sabem disso. Então, nós podemos fazer esse diagnóstico, realizar os exames genéticos necessários, fazer o cariótipo. O exame do cariótipo é um exame que avalia o material genético de cada um de nós. Daí nós podemos incluir ou excluir em torno de 800 doenças que são de origem cromossômica, em que eu faço ali na faculdade de rotina e é possível ver os cromossomos, que é cada unidade do nosso material genético. A espécie humana tem 46 unidades dessas. E para nós sermos normais, nós temos que ter essas estruturas íntegras. Nada mais, nada menos, nem nada trocado. Então esse exame nos auxilia muito. Depois nós temos os exames gênicos, da molécula do DNA, que, como eu disse para vocês no programa anterior, são mais de 23 mil genes já conhecidos, doenças gênicas já conhecidas, que também podemos fazer o diagnóstico e precisar o risco. E diante disso, o paciente tem a opção também da sua vida reprodutiva, ter mais filhos ou não ter mais filhos, ter filhos com segurança, sem correr o risco. Ou seja, fazer o diagnóstico antes do nascimento da criança, ou ainda, hoje nós temos a opção antes da sua implantação uterina, ou seja, pré-implantacional. É possível avaliar o embriãozinho no laboratório que junta o óvulo com o espermatozoide e forma-se o embrião. No caso dos processos de reprodução assistida, são mais do que um embrião, não é? Diferente do coito natural, que é produzido apenas um embrião. Esse embrião pode ser tirado 1 ou 2 células desse embrião e é feito o diagnóstico. Então, quando o marido ou a mulher tem uma doença genética já conhecida, estabelecida e quer ter filhos sem correr o risco, é possível fazer esse diagnóstico no embrião. Ou também pré-natal, com 12 semanas ou 16 semanas, colhendo o vilo corial ou o líquido amniótico e fazendo esse exame que eu disse para vocês do material genético. Então, tanto antes do embriãozinho, como também no período pré-natal. E nenhum deles tem essa finalidade de aborto ou de uma seleção radical. E sim,
a maioria dos casos nós temos embriões normais, porque os riscos eles não são tão altos assim, mesmo quando existe alteração, e sim de tranquilizar o casal e dele seguir uma gestação sabendo que está tudo bem. Eu acho, professora Eni, que dê um exemplo que seja típico, né? Para que a população entenda. Por exemplo, um casal que tenha abortos de repetição, esses abortos podem ser uma consequência natural de um feto que está mal formado, portanto ele vai a aborto. Então uma mulher perde 3, 4 bebês e não sabe a causa desses abortos, provavelmente é genético, e isso é uma seleção natural, eliminar aquilo que não está bem formado. Nós podemos fazer o cariótipo desse casal, fazer o diagnóstico, às vezes, ou a mulher ou o homem tem uma alteração cromossômica equilibrada, então o casal não tem problema, mas o feto herda, porque há um desequilíbrio na hora da divisão desse material genético para o óvulo ou para o espermatozoide. E, portanto, o feto herda essa alteração e nós conseguimos fazer o diagnóstico. Então, nós podemos fazer o diagnóstico quem tem alteração e não sabe que tem, porque eles são normais, mas na hora de ter os seus filhos, os filhos têm problema. E podemos fazer o diagnóstico ou no embrião ou no feto intraútero, para garantir que está tudo bem, ou se não está, preparar esse casal, porque no Brasil o aborto não é legal, né? Então a nossa função como geneticista e toda a equipe de psicólogos, enfim, é preparar aquele casal no caso de uma gravidez com problema. E lá nós temos inclusive um grupo de medicina fetal, que faz o diagnóstico de alterações, faz o diagnóstico muitas vezes de síndrome de Down, que é muito conhecida da população, e preparamos esse casal para receber essa criança. Então é muito mais fácil você saber o diagnóstico antes do que na hora do parto, o casal saber que nasceu uma criança com problema. Mas vamos dizer, professor Eni, um casal que já tenha um filho com Down, etc., ele pode procurar o ambulatório do Hospital do Base, saber qual que é o risco que ele tem de ter outro filho com Down, e se é possível evitar que essa criança seja concebida, né? Porque o problema do aborto é complicado, realmente nós não vamos entrar nisso nunca aqui, é extremamente complexo, mas o que eu queria que você explicasse para a população é possível evitar. Que se um casal que tenha medo, pode até nem ter um filho com Down, mas tem gente que tem medo. E ele pode fazer esse exame. Exatamente, pode ser feito e ter certeza que a gravidez está normal. Se o marido e a mulher não tem nenhuma alteração. Se tiver alguma alteração, ainda pode ser feita um exame no feto ou no embrião. Não, no embrião antes, que seria uma... Geralmente vai para a reprodução assistida se o casal já tem uma alteração, ou um filho anterior com uma malformação. Mas o importante é dizer isso, que o Sistema Único de Saúde cobre isso aí. Exatamente. Então, isso é para todo mundo, não tem despesa com isso. É só uma disposição. Isso é medicina preventiva de verdade. Isso é medicina preventiva de verdade. E como eu disse para vocês, a saúde é um bem-estar físico, psíquico, social e espiritual. Então, também a preparação, etc., é importante. Mas se a gente conseguir evitar que nasça uma criança com problema, é muito importante. Olha, nós infelizmente estamos chegando ao fim deste programa, mas isso não quer dizer que será o fim das nossas entrevistas. Nós vamos chamar você mais vezes aqui. Talvez da próxima vez a gente possa ter mais informações, mostrando quantas pessoas vocês já formaram. Eu que agradeço, o Serviço de Genética está à disposição. Então, isso aqui é importante. E, não é a Eni, mas são mais 3 professores. Eu queria, Eni, para terminar aqui o programa, você declarar aqui o nome dos 3 colegas nossos lá. Sou eu, a professora Eni, a professora Érica e a professora Agnes. O nosso e-mail lá é o upgen@famerp.br e nós estamos à disposição para tirar as dúvidas e atendê-los sempre que necessário. Terminando o programa, tem um site lá na Famerp que é sobre síndrome de Down. Consultem esse site, é muito importante. É um site, se vocês colocarem Famerp síndrome de Down no Google, por exemplo, vai aparecer lá o site e tem toda a informação. Aqueles que desejarem vão ficar bem informados e poderão procurar o Hospital de Base. Muito obrigado para vocês, até o próximo programa. Obrigada.